E eu vou iniciar o programa desta noite com um assunto sério no quadro Entre Nós. Você já sofreu uma agressão velada? Sabe o que significa o termo? Quem esclarece as nossas dúvidas sobre esse assunto é a psicóloga Pamela Magalhães, agora aqui na Casa do Tribuna, 8h31 no ar, ao vivo para todo o Brasil, mais uma edição do nosso Tribuna Independente, feito com o coração, especialmente para você. Tudo bem? Muito bem-vinda no nosso Tribuna desta quinta. Boa noite para você que está nos assistindo, que não perde nenhuma quinta ou que está na primeira quinta aqui para conhecer, para ver se gosta, vai amar. Ah, vai amar. Somos suspeitos, mas olha, te garanto, fica até o final que você vai gostar muito. Você vai gostar muito. Pamela, olha, esse tema é muito importante. Muito. Porque eu vejo que é um crescente hoje no Brasil, não é? Principalmente. Muito. Ou seja, pessoas que sofrem uma agressão velada. Isso. Vamos explicar para as pessoas o que é uma agressão velada? Fala-se muito da agressão física. Não é uma agressão física, mas eu te garanto que dói tanto quanto ou mais. Machuca a nossa alma. Acaba com a nossa autoestima se nós não nos atentarmos e percebermos os sinais. Porque, como já diz o nome, é uma agressividade velada, então não é escancarada. Não é que nem você levar um tapa, um soco, um empurrão, que os arranhões ficam, né? Os hematomas estão ali, você fala, fui agredida, né? Você faz o corpo dele, tá ali. Não. Mas é uma campanha silenciosa, estratégica que vai acontecendo. E se você não se atentar, você entra nesse esquema de manipulação e sofre um bocado. É uma espécie de tortura psicológica, Perfeito. Podemos dizer assim? Falou tudo. Através dos jogos emocionais. A Tá. gente pode ter isso sempre, desde a infância, adolescência, vida adulta, relação amorosa, entre colegas, na escola, no trabalho. Ok, eu vou interromper você um minutinho. Nós tivemos um pequeno problema técnico. Vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta já já. Fica comigo. Tá. Nós vamos continuar o papo aqui com a Pamela Magalhães, falando sobre agressão velada. E tem muita gente já enviando perguntas, Pamela. Eu queria saber, tem uma pessoa que mandou uma questão aqui, muito interessante, que eu acho que muitas das pessoas acabam passando por isso. A pessoa se sentir de uma maneira inferior. Ela escreveu aqui, ó, quer ver? Ó, boa noite, Fábio e Pamela. Eu sofria essas agressões veladas. Eu posso insistir com este relacionamento? Eu me sentia feia, inferior, oprimida, porque ele me tratava desta maneira. Como eu faço para me manter nesta relação? Precisa ver se vale a pena também, né, Pamela? São duas coisas, para quem está assistindo e não entendeu muito bem o que é uma agressão velada. Agressão velada é aquela agressão que ela não é explícita, tá? Ela vem muito mais nesse movimento, assim, por baixo dos panos, no movimento estratégico, de manipulação. O indivíduo, normalmente, ele te saca, ele te conhece bem, então ele sabe como colocar as palavras, como fazer alguns comentários numa campanha de ruir a tua autoestima. Então, primeiro isso, tá? Eu falo que são silêncios ensurdecedores, a indiferença, o distanciamento. Agora, quando você fala que você estava numa relação que a pessoa te fazia se sentir super mal, que você ficava triste, o tempo inteiro te colocando para baixo, né, machucando ali o teu amor próprio, e você ainda pergunta sobre estar ou não com ela, primeiro eu acho que você precisa estar consigo mesmo, gostando de si o suficiente para não aceitar nada menor do que isso. Porque não faz nenhum sentido a gente forçar uma relação que só destrói, que só nos machuca, que são as famosas relações abusivas, os relacionamentos tóxicos. Então, olha, pensa bem, a pessoa não precisa te bater para que você esteja sofrendo uma agressão, tá? Tem muita gente aí que está apanhando diariamente, só que de uma outra forma, né? Está machucando toda a moral do indivíduo. Só que, mas ele não me bate. Mas ele não me xinga. Só que ele faz outras coisas que te ferem demais. Por exemplo, vive um comportamento individualista, egoísta, te exclui de praticamente tudo, não divide com você, não conversa, não exercita o diálogo. Muitas vezes é infiel, é possessivo, tem um ciúme doentio.
Então, observe essas características, porque se você está numa relação desse perfil e está cada vez mais se sentindo pior, inferiorizado, pondere, Uma espécie porque não vale a pena, de não. manipulação, Pamela, Total. da pessoa, né? Só que começa, Fábio, aos pouquinhos, tá? Ah, tá. Não é de uma vez. Não é escancarado. Tá. Né? Eu falo que essa agressão, por isso que chama uma agressão velada, é por baixo dos panos. Né? Tem todo o movimento estratégico, tem um planejamento, vai percebendo a vítima. Como que eu posso ir fazendo? Vai comendo pelas beiradas, sabe, Fábio? Sei. Por quê? Porque tem alguma coisa em mente. Pode ser, por exemplo, no trabalho. Você é uma pessoa que, enfim, se destaca por alguma razão e o outro se incomoda com você. Então, não pense que vai chegando já e já vai falando assim escancaradamente. Tá. Vai fazendo alguns movimentos, essas campanhas paralelas, alguns conchavos, alguns comentários, assim, plantando uma coisinha ali, uma coisinha colar, brincadeirinhas sutis, sabe? Eu falo que vem, às vezes, em forma de um feedback. Não, só estou falando isso para te ajudar, porque eu quero o seu bem. Ah, mas você fica tão nervoso quando eu falo isso, você perde a cabeça. É interessante que, às vezes, você vê um casal, um indivíduo que estoura, que bate a porta, que grita, que berra, e o outro assim, tá vendo? Você é louco, você perde a cabeça. Eu faço isso pro teu bem, você que não reconhece. Então, isso, só um exemplozinho da agressão velada. Quer pergunta bomba já? Você que sabe, você que escolhe. Toma uma água, vai. Olha, a bomba. Vamos pra bomba? Vamos. Dá pra soltar a bomba aí? Solta a bomba aí, que agora essa daqui é uma pergunta bomba mesmo. Eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? Mas tivemos aqui uma telespectadora que teve a coragem de fazer essa pergunta. Muito obrigada. Olha lá. Olha lá. Eu levei um susto aqui. De antemão, já muito obrigada pela coragem, pela confiança de mandar perguntinha para nós. Eu também agradeço, verdade. Isso é prova que o nosso programa alcança realmente o público e dá essa confiança a eles. E outra coisa, quem está assistindo às vezes fala, não respondeu a minha pergunta, fica ligado na pergunta da outra pessoa, porque pode ter muito a ver com a sua, ou então é alguma coisa que você não pensou e pode ser muito importante para você. Ó, essa pergunta bomba vem da Carla, de Salvador, Bahia. Ela fala assim, boa noite, Fábio e Pamela. Boa noite. Eu estou vivendo uma agressão velada, na qual eu tenho que ficar com o meu ex-namorado para que ele não atrase a pensão. O que eu faço? Me ajuda. E ela escreve socorro para você, Pamela. Bom, primeiro que a tua pergunta, ela vem a calhar, porque é exatamente isso que eu estava falando. A agressão velada tem disso. Então, você vai percebendo que tem toda uma estratégia ali, uma construção. Eu vou me posicionando de uma forma com a outra pessoa para que ela faça algo para mim, para que consiga algo que ela precisa. Então, é um movimento ali de interesse, de barganha. Uma espécie de dependência, total, né? De dependência. Tá. Então, é interessante essa pergunta, porque abre ali uma chave para uma outra coisa que eu queria contar para vocês. Para quem está em casa, ficar muito ligado. Quando você começa... Eu vou responder essa pergunta indiretamente, tá? Quando você começa uma relação, você tem que tomar muito cuidado para você não se perder nela, no sentido da individualidade. Porque o indivíduo, o agressor, né, essa pessoa que tem essa forma de funcionar, ela vai começar de uma maneira bastante sedutora. Ao perceber as suas características, os seus pontos fracos e levando em consideração o que ela quer, o que ela precisa, ela pode justamente colocando ali, né, ela vai... Como eu vou dizer para você? Ela vai colocando algumas situações, ela vai moldando para que você caia nessa cilada, né? Para que você entre nessa armadilha. Claro, ela vai armando essas emboscadinhas. Tá. E aí você cai. E quando você vê, você está fragilizado, acreditando que não é capaz, que precisa dela. Então, por exemplo, ao invés do teu parceiro alimentar e estimular na sua autonomia, ao perceber que é importante para ele que você fique mais frágil, para que ele tenha uma maior dominância sobre você, o que ele faz? Não estuda, não precisa trabalhar, eu faço para você, tá tudo fácil aqui, você tem tudo o que você precisa. E no primeiro momento é até confortável, mas e no segundo? Como fica? E se amanhã essa relação não estiver boa?
Como faz? Da onde você vai tirar recurso? É possível? É, mas fica tudo muito mais difícil. Então, a gente não pode perder o nosso prumo. A gente não pode entrar numa relação e ficar à mercê do outro, caindo nessa armadilha de que, ai, não, ele me dá tudo, que maravilha e tal. Só que no primeiro momento que você estiver insatisfeito, que essas agressões veladas crescerem e você estiver ali com a sua autoestima ruída, você vai estar frágil demais para acreditar e se reerguer na sua autonomia, com as rédeas da sua própria vida. Então, fica de olho, tá? Não aceita esses movimentos de forma fácil, não. Não caia nessa armadilha. Não caia. Tará. Não caia. Ó, vamos um elogio gostoso aqui. Boa noite, Fábio e Pamela. Meu nome é Fernando. Eu só escrevi porque eu gostaria de mandar um abraço para você e para Pamela. Ai, que legal. Obrigada. Minha esposa e eu somos fãs de vocês dois. Que legal. Um abraço. Somos aqui do Rio de Janeiro, do bairro Grajaú. Ó. Que legal. Beijo meu e da Pamela também. Beijos pra e beijos você. pro casal. Que legal, né? Isso Muito é bom gostoso. demais. Ô, Pamela, a vítima de agressão velada, depois de um tempo, assim, de uma maneira muito contínua, quais são as consequências psicológicas que fica para o casal ou para a pessoa que é agredida? Marcas severas na autoestima, na autopercepção. Tá. Como esses movimentos de agressão velada vão acontecendo de uma forma reincidente, se tornando crônico, e então a pessoa ela vai até se acostumando a viver daquela maneira, ela vai se despersonalizando e se desconhecendo. Então, o indivíduo que fale para você o tempo inteiro, eu estou falando de relação amorosa, gente, mas pode ser mãe para filho, pai com filho, é verdade. tá? Pode ser de irmão para irmão, pode ser de professor para aluno, chefe para o subordinado, enfim, a gente tem mil formatos que isso possa acontecer. E quando isso acontece de uma maneira repetitiva e a vítima não consegue sair, né, ela vai se rendendo, ou porque é dependente, ou porque precisa, ou por motivos maiores, ou justamente por uma fragilidade interna, egóica, o resultado é justamente esse. A pessoa, ela se desconhece e ela vai acreditando realmente que ela é incapaz, que ela não é uma pessoa interessante, que ela não consegue, que ela não é bonita, que ela não tem valor, que os princípios dela não têm qualquer importância. Então, com essa autoestima ruída e com essa fragilidade e o sujeito vulnerável, ele fica muito fácil para manipulação, né? Então, o outro ali, o agressor, ele consegue colocar esse indivíduo onde ele quer, né? Vira como se fosse uma marionete. Por isso que a gente nunca pode abandonar a nossa independência, a nossa autonomia. Não pode deixar ninguém fazer com a gente o que quiser. Então, se o outro já começa a falar o que você é, o que você é capaz, o que você deveria fazer, você já, opa, peraí, né? Eu costumo dizer uma coisa, ó, grava só. Brincadeira é legal quando o outro faz com você e você ri. Caso contrário, é agressão. A crítica, ela é interessante quando ela é construtiva. Caso contrário, ela é destrutiva. Ela vem no movimento perverso, sádico. Se alguém se preocupa com você e quer fazer alguma coisa, uma gentileza, te pergunta se você quer, não impõe. Então, são algumas observações que a gente precisa ter. E a última que eu quero te falar: ninguém é dono de você. Ninguém tem posse sobre a sua individualidade. Então, não se perca com esses movimentos sedutores que crescem e quando você vê, você perdeu o controle da tua própria vida. Quando cresceu tanto que sufoca a Nossa, pessoa. Né? Você se perde de si. Já vamos continuar esse papo Tá gostoso bom. aqui. Vamos ver aqui. Olha, tem muita gente participando. Vamos uma pergunta de Santos, Litoral Vamos, Paulista? lógico. Vamos para o Rio de Janeiro, vamos para Santos Vamos. agora. Olha só, boa noite, Fábio e Pamela. Vivo em um relacionamento, Pamela, abusivo há 3 anos, sob todo tipo de agressão, inclusive a que vocês estão conversando. Hoje em dia, não são mais físicas, porém, as verbais doem tanto quanto Claro. as físicas, é evidente, né? O que eu faço quanto aos traumas dessas agressões? Como, por exemplo, a falta de autoestima e a insegurança no relacionamento. Eu tenho medo de cortar essas ações dele e perdê-lo e ficar
sozinha. Você escutou a pergunta dessa pessoa? Ela dá o nome, não? Não dá o nome. Não dá, dá anônima. Vejam só que interessante. O comportamento da manipulação num relacionamento abusivo, ele é tão forte que o indivíduo, ao perceber e se conscientizar, alcançar, que eu falo, essa lucidez de que está numa relação destrutiva, que está sofrendo, que sofre agressão verbal, moral, que enfim, que são essas que ferem profundamente a nossa alma, ainda assim, está tão dentro da doença, da dinâmica, desse amor patológico, que sente o medo do abandono. Quer dizer, eu sei que isso não me faz bem, mas não consigo acreditar que possa viver sem esse relacionamento. Então, é uma prisão torturante. Eu sei que me fere, mas eu não consigo ficar sem me ferir. Por isso que a única saída, ela é individual e intransferível, que é quando eu começo, depois da lucidez, alimentar a minha autoestima. Eu preciso estar mais forte para acreditar que eu posso sim sair dessa relação, que eu suportarei viver a minha solidão por um momento, claro, porque quando você se separa, você está sozinho. Sim. Você não precisa ficar sozinho para a vida inteira, mas tem um período que sim. Eu costumo dizer que se a gente não conseguir viver sozinho, se nós não suportarmos a nossa própria solidão, como que a gente pode imaginar que vai funcionar com alguém? Então, enquanto eu não, suportar a minha estrutura e achar que eu sempre preciso me apoiar em alguém, né, ter essa muleta, é quando o meu amor próprio ainda está muito defasado, ainda está fragmentado. Então, comece a fazer escolhas melhores, faça pequenas mudanças e ajustes no seu comportamento. Pare de pensar tanto no outro e foque mais em você. Não fique nessa insistência que eu tenho que mudar, que você tem que fazer alguma coisa para o outro perceber, te valorizar, enfim. Não. Você precisa efetivar algumas mudancinhas no seu funcionamento para que essa transformação vá acontecendo. E mais forte, com certeza, você não vai aceitar pouca coisa, não. E não pode ficar com medo, né? Não. Esse negócio de medo o medo paralisa. É o que impede, Nossa, paralisa a total. pessoa. Olha, boa noite, Fábio e Pamela. Meu... Não colocou o nome, ela colocou meu nome, é do Rio de Janeiro. Não pôs seu nome. Vamos lá, eu sou do Rio de Janeiro, sofri violência velada, sofri isso durante meses, Pamela. Eu levei minhas queixas ao diretor da empresa e depois que eu fiz isso, outras pessoas começaram também a reclamar com ele. A mesma hierarquia tentou sabotar o meu trabalho e eu simplesmente não perdi o meu equilíbrio, até por quem precisa dele. Interessante, né? Eu sou fã do programa e alerto as pessoas sobre as violências veladas, porque tem gente que acha esse tipo de violência normal. É verdade isso? Nossa, mas é uma pergunta melhor que a outra, né? Não é? Você vê que a gente... É muito engraçado, porque a gente lê aleatoriamente e vem conteúdos maravilhosos. Ela fala sobre assédio moral, tá, gente? E, obviamente, que a agressão velada, ela é uma prática frequente quando a gente pensa em assédio moral. Porque justamente por estar num ambiente corporativo, por exemplo, não dá para o indivíduo que tem a intenção de fragilizar o funcionário, o subordinado, seja quem for, ou mesmo o par, o sócio, ele não pode ser escancarado, né? Ele não pode usar da violência física, porque ali vai ter uma prova física. Então, obviamente, ele se preocupa. Então, ele vai na linha do comportamento estratégico. Ele tem um objetivo, ele percebe a vítima, que normalmente é aquela pedra no caminho, e aí ele vai fazendo essa campanha para fragilizar o indivíduo. Então, ele percebe quais são os seus pontos fracos, o que será que ele pode fazer que vá te desestabilizar. Então, se você está percebendo que essa pessoa, ela vai te desestabilizando, você vai se sentindo incomodado, entristecido, estressado, está o tempo inteiro ali evitando estar perto, não tem mais vontade de ir no trabalho, está se sentindo excluído, a produtividade caiu, perceba que esses prejuízos, eles vão te ferindo absurdamente, tua autoestima é prejudicada e, inclusive, o teu próprio trabalho, o teu ganha-pão, enfim, isso vai refletindo na vida. O indivíduo chega em casa
todo alterado. É. Começa a discutir mais, pode deprimir, desenvolver transtornos de humor, enfim, patologias físicas e emocionais. Então, se você percebe que está sofrendo algum tipo de assédio, faça que nem ela, né, que nem a Carioca, que não quis falar o nome aqui, mas que mandou uma pergunta maravilhosa pra gente, faça movimentos. Se você conseguir testemunhas, melhor ainda, mas não fique aceitando. E, gente, pelo amor de Deus, não se acostume com o que você não tem que se adaptar. A gente não tem que se adaptar, se acostumar e aceitar ser maltratado, tá? Muito pelo contrário, a gente tem que ser tratado com ética, com respeito, com dignidade e com humanidade. Que eu sinto muito, mas eu tenho falado demais, que eu acho que o ser humano, ele está esquecendo de ser humano. Ele está cada vez mais passando por cima dos outros, extremamente ambicioso, egoísta. Então, gente, vamos considerar as pessoas, exercitar a empatia, pensar no outro, como seria se eu estivesse nesse lugar, perceber esse outro como um legítimo outro, entender que você quer se dar bem, você quer ser feliz, todo mundo quer. Tá? Você não é o único nessa busca. Uma vez eu falei de empatia com uma pessoa, a pessoa falou, empatia? Não sabe nem o que é, né? Pois é, mas eu falei, temos que ter uns pelos outros, né? Temos. Porque, ó, a vida é sábia. A gente certeza. Faz hoje, acha que, tô por cima, fiz, passei, né? Mas a vida é redondinha. As coisas voltam e voltam bonitinho pra você, então fica de olho. Olha só que legal. Temos uma pergunta aqui da Jaqueline. Vamos falar um pouquinho de quem vê a situação de fora? Nossa, que Pode ótimo. Ser? Muito bom. Olha, boa noite, Fábio e Pamela. Meu nome é Jaqueline. Eu vejo isso com a minha sogra e o meu sogro. Olha que interessante. Ele bebe e volta para casa e destrói ela com palavras e também os filhos. Os filhos, eu já falei para tomar uma atitude, até pedir o divórcio, mas ela se sente dependente dele e acha que sem ele ela não consegue fazer absolutamente mais nada. Que ajuda nós devemos procurar, Pamela, para ela decidir alguma coisa para ela mesma não sofrer mais? Bom, primeiro eu não posso deixar de dizer que quem vê de fora a agressão acontecer é horrível, torturante, porque há uma sensação de impotência, porque há uma dinâmica ali, né? Que tem, claro, o agressor, mas a vítima de alguma forma, ela contribui para isso. Sim. Né? Você vê no caso, a dependência da tua sogra faz com que o teu sogro cresça com esse comportamento e haja dessa forma reincidente e repetitiva. Por quê? Porque como ele sente que ela precisa dele de algum modo, porque tem medo de ficar sozinha, porque depende financeiramente, enfim, porque está muito tempo junto, porque vem de uma cultura, tem uma tradição de princípio, de pensamento, então ele reina. E aí ele bebe mesmo, e briga mesmo, humilha. Muitas vezes se alimenta nesse processo. Tem gente que precisa agredir o outro dessa forma para se sentir superior, porque se sente tão pequeno, tão inferiorizado, e quando percebe que o outro depende e precisa, aí pronto. Né? Começa com todo esse movimento em cima, porque sabe que não vai dar em nada. Então, o que você pode fazer é conversar muito com a tua sogra, fazer com que ela tenha movimentos para se nutrir internamente, porque ela precisa ela, antes de mais nada e de mais ninguém, ela precisa entender que ela não precisa disso. Aliás, que ela não deve passar por isso, que ela tem que se respeitar. Se nós não nos respeitamos, ninguém vai nos respeitar nunca nessa vida. Então, enquanto ela não se fortalecer e continuar ali, pode ter certeza que essa dinâmica, ela permanece. Outra coisa importante, o agressor, o indivíduo que agride dessa forma velada, ele tem uma mania de inverter o jogo, tá? Então, como ele é estrategista, ele pode fazer toda uma dinâmica para que a outra parte ainda se sinta ou saia culpada, tá? É muito comum. Porque usa desse comportamento inteligente, entre aspas, vai fazendo tudo debaixo dos panos, o outro está fragilizado justamente por já estar imerso nessa dinâmica patológica e quando vê, está completamente atado, sem forças. Então, a sua sogra e quem estiver assistindo, que se vê nesse lugar,
tem que se fortalecer, lembrar que existe, retomar o sentido de vida, perceber que a gente nasce sozinho, está me escutando? E morremos sozinhos. Tudo ali é emprestado. Então, a gente não precisa de ninguém. Nós estamos com alguém porque queremos, por escolha, por vontade. Então, as pessoas que nós escolhemos para estarem na nossa vida, elas precisam, sim, ter grande valor, nos fazer bem, agregar, serem construtivas, fazendo com que o nosso universo fique mais colorido. Caso contrário, que fique, olha, bem longe de nós. Por favor. Tem uma pergunta muito legal aqui que fala, inclusive, sobre alienação parental e a agressão velada. Vamos falar? Nossa, Espera aí que eu vamos já com volto. certeza. Pronto. Já dei meu recadinho. Tô bravo hoje? Não, tô bem. Também com um tema desse, né, Fábio? Tem Olha só. Temos aqui uma pergunta do Carlos de Araraquara, Pamela, que eu acho muito legal para você ajudar a ele e a outras pessoas também nessa situação. Tá. Ele fala sobre uma relação entre agressão velada e alienação parental. Ele diz assim: Pamela, eu sou pai e a minha filha sofre com a alienação parental há mais de um ano. A mãe usa a dependência psicológica da minha filha para afastar ela de mim. O que a gente Muito pode triste. fazer para melhorar esta situação? Primeiro, para quem está assistindo e não sabe o que é alienação, porque alguém pode ter ouvido essa pergunta pela primeira vez, a alienação parental é um movimento muito triste que normalmente o genitor, que tem mais proximidade com a criança ou o adolescente, ele faz uma campanha de fragilização da imagem do outro genitor, né, do outro cônjuge, em relação, né, para a criança. Então, por exemplo, vamos pensar, um casal que se separa e tem uma filha, a filha acaba ficando com a mãe, essa mãe tem uma presença maior com essa criança e ela começa um movimento, jogos psicológicos, né, vai ali fazendo um movimento de implantação de falsas memórias para que essa criança vá o quê? Se afastando desse pai e então esse vínculo fica muito mais frágil. Isso sem que a criança perceba, né, Pamela? Claro, não, Tá. não é algo escancarado, porque toda campanha para que, não só a gente está falando de alienação parental, mas a gente pode fazer alienação em várias situações. Então, por exemplo, a gente pode pensar no trabalho, então uma campanha que um indivíduo faça com outro para fragilizar um laço, para atrapalhar um vínculo, Tá. né, para que essa pessoa vá se afastando de alguma outra, que para essa que faz a campanha é algo interessante. Entendi. Então, no caso da alienação parental, se você percebe que sofre com isso, primeiro eu acho que você tem que procurar ajuda o mais rápido possível, não deixar que isso cresça. Claro, se você conseguir um apoio jurídico maravilhoso, você conseguir ali entrar com seus direitos, porque alienação parental é crime, né? Então você tem que lutar a favor disso, inclusive é um tema que a gente pode vir a falar. Sim. Já falei desse tema aqui há muito tempo. Agora, o outro ponto é, faça o que lhe cabe. Então, se aproxime, converse muito com o teu filho, mesmo que esse filho já esteja contaminado, envenenado, nunca o abandone. Mesmo que ele fale, não quero estar com você, não gosto de você, quero você longe de mim, eu gosto da mamãe ou eu gosto do papai, não importa. Você continua com a tua parte, porque quando o indivíduo está alienado, ele não percebe, ele não tem essa lucidez do que realmente esteja acontecendo, como você tem que tá ali, né? Que está de fora dessa tortura emocional e desse jogo psicológico. O que acontece muito é que a alienação vai acontecendo e o pai, ao perceber que a criança não quer estar, que vai falando isso, que vai xingando e tal, ele vai se afastando. Então, não se afaste, por mais que seja muito difícil. Continue ligando, continue procurando, faça as visitas sim, pegue para ficar com você e lute pelos seus direitos, tá? Porque o vínculo do pai com o filho, da mãe com o filho, é muito importante, é fundamental, não existe o que seja mais importante. Não é a mãe é mais importante, o pai é mais importante, não. Ambos são fundamentais para a educação e para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Nós, como filhos,
temos o direito e precisamos estar perto dos nossos pais, seja da forma que for, mas temos sim, esse vínculo é fundamental. Muito triste quem faz essa campanha. Para mim, é uma forma covarde. São indivíduos que ainda estão vinculados com o outro, não aceitaram a experiência do término e permanecem nesse vínculo do ódio, afetando os filhos, que nada tem a ver com isso. E são privados do direito de viver essa saúde relacional com os pais. Verdade. Ó, acabou o nosso tempo, mas você quer continuar conversando sobre isso com a Pamela? Claro. Tem as redes sociais. Fá, obrigada. Obrigada para você que esteve nos assistindo até agora. Continua, porque o programa está muito bom. Eu vou deixar minhas redes sociais. Eu tenho o Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga, se você quiser me seguir. O Instagram, que eu estou sempre postando alguma coisa, algum texto, e acho que vai fazer você refletir, é @psipamela, PSI Pamela, e o meu canal no YouTube, Pamela Magalhães. Estou aqui todas as quintas, falando de temas polêmicos, falando de relacionamento, comportamento, tudo para iluminar um pouco a tua vida. Muito bem. Obrigada, Quinta-feira que vem a gente se encontra de novo. Querido. Obrigado, Obrigada. viu? Beijo Até mais. para todos lá na sua casa. Obrigada.